Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a aula da introdução no mainboard, tá? É o segundo dia da aula. A gente vai estar aprendendo um pouquinho o princípio dos computadores, tá bom? Qual era a forma que trabalhava desde os 20 anos atrás até agora, tá bom? Vamos estar falando um pouquinho sobre o resumo de processadores e sockets, tá bom? Bom pessoal, até o momento apenas os sockets mais comuns para os processadores produzidos entre os anos de 2001 e 2007. Certamente os novos sockets chegarão ao mercado e você não terá dificuldades em montar futuramente computadores que usam esses sockets. Mais adiante, nessa história que eu vou dizer, vou mostrar para vocês também alguns sockets mais antigos, usados com processadores que dominaram o mercado nos anos 90, como o Pentium 2, Pentium 3, o AMD K6, a tabela que é apresentada, tá bom? Em resumo dos sockets e processadores apresentados até agora, tá bom? O socket 478, ele tem os processadores como o Pentium 4, Celeron, Celeron D. O socket 775 tem processadores como o Pentium 4, Celeron, Celeron D, Pentium Dual, Pentium EE, Core 2 Duo e Core 2 Quad, tá bom? O socket A é o Athlon, processadores Athlon, Duron, Athlon XP e Sempron. O socket 754 é os processadores Athlon 64 e Sempron. O socket 939 são processadores como o Athlon 64, o Athlon 64FX e o Athlon 64X2. Os processadores do socket AM2 é o Athlon 64, Athlon 64FX, o Athlon 64X2 e também o Sempron, pessoal, tá bom? Então essa é a lista dos processadores aí que eu tô falando para vocês aí, pessoal, tá bom? Para vocês terem mais uma ideia como funcionavam esses processadores. Placas para processadores antigos. Bom, se você não vai montar um PC novo e sim dar manutenção em PCs antigos, precisa conhecer também os sockets e demais conectores para processadores que já saíram de linha, tá bom? Falando um pouquinho sobre o socket 423, era usado nas primeiras versões do Pentium 4. Poucos meses depois do lançamento do Pentium 4, a Intel lançou o socket 478. Durante mais alguns meses, ambos os tipos do Pentium 4 foram fabricados. O último Pentium 4 produzido para socket 423 foi um de 2 GHz. A partir daí, o padrão passou a ser usado o socket 478, tá bom? Bom, no slot 1, foi lançado em 1997, usado inicialmente para os processadores Pentium 2. Foi também usado nas primeiras versões do Celeron e do Pentium 3. Podemos encontrar em placas-mães para esses processadores fabricadas entre 1997 e também no ano 2000, tá bom? Bom, em relação a isso, ao slot A, assim como as primeiras versões do Pentium 3 usavam um slot ao invés de um socket, os primeiros processadores Athlon também seguiam essa linha. Usavam um slot muito parecido com o slot 1, chamado slot A. Na verdade, o slot A tinha o mesmo formato do slot 1. Apenas eram instalados de forma invertida na placa-mãe. E dessa forma, seu chanfro ficava na posição oposta. Isso impedia que a instalação de processadores Athlon em placas para Pentium 2 e 3 e vice-versa. Bom, atenção, se encaixarmos o processador errado de forma invertida, não funcionará, e sim queimará. Bom, socket 370. Entre 1999 e o ano 2000, a Intel passou a utilizar novamente o formato de socket para os seus processadores. Fez isso inicialmente com o Celeron, depois com o Pentium 3, surgiu então o socket 370. Eletricamente similar ao slot 1, porém mecanicamente diferente. Esse socket foi usado a partir de então nas placas-mães para Celeron e Pentium 3 e até cessar a produção desses processadores em 2002. Bom,
O soquete 7 e o Super 7. O soquete 7 era usado no processador Pentium de 1995 até 1998. Naquela época, outros fabricantes faziam processadores com pinagem, disposição dos pinos do chip, compatível com a do Pentium, e portanto uma única placa-mãe suportava processadores de fabricantes diferentes. O soquete 7 foi descontinuado pela Intel após o lançamento do Pentium 2 em 1997. A AMD e outros fabricantes continuaram produzindo chips para o soquete 7 durante mais 2 anos. Desenvolveram um chip especial do soquete 7 com velocidade até 50% maior, 100 MHz ao invés de 60 MHz. Era chamado de Super 7. Esse soquete era comum nas placas-mães de baixo custo produzidas entre 1998 e 2000. Quase sempre eram equipadas com processador AMD K6. Traço 2. Soquetes de processadores mais antigos. Processadores de 286, 386 e 486 também usavam seus próprios soquetes, muitos parecidos com os descritos aqui, porém com um número menor de pinos. Processadores com 486 e interiores estão fora do escopo dessa história. Mas você encontrará informações a respeito na área de artigos, caso precise lidar com PCs muito antigos, pela própria internet. Bom, finalizando, pessoal, esse vídeo, lembrando que antigamente os soquetes eram todos de forma diferente, há mais de 30 anos atrás, tá bom? Pegando os anos 90 até os anos 2000, tá bom? Os soquetes eram quase todos idênticos, né? De formas idênticas. Poderia prestar muita atenção para não ser confundido ainda mais aquele que queria montar um computador. Que dificilmente naquela época tinham pessoas que montavam o computador, mas pegavam de forma completa, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.